Meu amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Grêmio, amanhã na Arena Condá, às 19 horas. Iremos abordar aqui o assunto do sócio torcedor, porque estamos fazendo história. Hoje o Vasco vai dobrar o número de sócios, o qual a 777 tinha deixado aqui. Hoje a meta é para a gente chegar a 58 mil, olha só, mais de 29 mil sócios aí já ingressaram aí no quadro social do clube. Vamos falar bastante aqui sobre grana entrando e alívio financeiro. Coloquem muito atenção aí nessa situação de dinheiro novo entrando aí no Vasco da Gama. E vamos falar aí sobre a situação de jogador saindo. Um negócio aí foi fechado, foi sacramentado, e a gente vai falar também sobre a chegada de jogadores, sobretudo no sistema defensivo e também ali na parte do ataque. Você que não é inscrito, eu peço a você para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre a situação do sócio torcedor. Você, torcedor do Vasco, está fazendo história mais uma vez. Hoje, a gente tomou conhecimento que o Vasco chegou a 57.842 associados. Pessoal, isso é uma marca incrível. A 777 largou o Vasco com 29 mil. O Pedrinho, só nesse anúncio aí do Felipe Coutinho, conseguiu dobrar. Nenhum clube do Brasil, num curto espaço de tempo, 2 semanas, conseguiu recentemente colocar 29 mil sócios aí no seu quadro social. Então, parabéns ao torcedor do Vasco, que mostra aí o seu engajamento. Isso é muito importante para a gente negociar novos contratos aí, principalmente essa situação de fornecedor de material esportivo. Está todo mundo vendo que o torcedor do Vasco é pica da galáxia. Vasco da Gama e Grêmio, o Vasco domingo, amanhã, enfrenta a equipe do Grêmio lá na Arena Condá. O Adson não vai para o jogo, mas depois aí de um mês o Paê é relacionado à equipe do Vasco, definida com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, DVD e Vegete. Confirmadíssimo, Paê aí como opção no banco de reserva. O Vasco, que terminou o primeiro turno, né, na 11ª colocação, a 8 pontos da zona do rebaixamento e a 9 pontos ali da Libertadores das Américas, certo? O Vasco, que não jogou nessa última semana, vai estar mais descansado para enfrentar o Grêmio aí, que tem viajado bastante, perfeito? Bom, agora a gente vai falar sobre a situação de grana entrando dinheiro novo, tá? A 777 deixou o Vasco da Gama totalmente descapitalizado, certo? E a gente vai colocar aqui que o Pedrinho antecipou, né, 2 parcelas aí da venda do Marlon Gomes, certo? O Vasco chegou a um acordo aí com o Shakhtar Donetsk, né? O Vasco efetuou a venda aí quando o Marlon foi vendido em 3 parcelas, foram 3 parcelas de 4 milhões de euros,
Com o adiantamento aí das duas parcelas, o Vasco receberá aí de forma antecipada 8 milhões de euros, porém, paz, meus senhores, né? A equipe do Shakhtar Donetsk vai ter 15% aí de desságio, ou seja, de desconto, certo? Então, é essa situação aí. O Vasco vai receber no total aí de tudo, agora 6 milhões e 800 mil euros, cerca de 41 milhões, né? Vasco antecipando aí 8 milhões nesse momento. Bom, o seguinte, a gente coloca aqui com fonte, né, para vocês, né? O Vasco antecipa a parcela da venda de Marlon Gomes para ter fluxo de caixa, né? É essa situação aqui. O jogador que foi negociado, né, por 12 milhões de euros aí, né? O Vasco concedeu um desságio de 15%, né, na operação financeira, para que tivesse duas parcelas aí adiantadas, tá? Olha só, o Pedrinho se virando aí para poder fazer o pagamento, perfeito? É um absurdo, né? Saquearam os cofres aí do Vasco da Gama. Bom, e não para por aí. O Vasco também negocia aí a venda, tá? O negócio está fechado já. O Vasco fez um acordo com União Leiria, lá de Portugal, tá? Com relação ao zagueiro Zé Vitor. O Vasco vai ficar com 50% dos direitos econômicos do Zé Vitor e os outros 50% do União Leiria. Então, o negócio está fechado aí, o martelo está batido, o Zé Vitor indo aí para o União Leiria. O Vasco precisando fazer isso aí para poder fechar o caixa. Bom, o seguinte, falando aqui sobre reforços, tá? A informação que chegou logo de manhã é que as negociações com o atacante Gonzalo Alvarez foram para frente, né? Jogador lá do Audax italiano. Então, segundo a RTI Esporte, tá? A gente coloca aqui também para vocês o seguinte: o clube o Audax italiano, lá do Chile, bateu o martelo e pediu 400 mil euros, né, pelo jogador. Fixou este valor, cerca aí de 2 milhões e 500 mil reais, 2 milhões e meio. Vamos colocar aqui também com fontes para você, torcedor do Vasco, tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, o Vasco próximo aí seria um atacante, né, de lado de campo, ele joga mais na ponta direita ali, ó. Então, assim, ó, o clube italiano define preço para negociar Gonzalo Alvarez, tá? E a gente colocou aqui grifado, ó, o clube pretende pedir cerca de 400 mil euros, 2 milhões e meio de reais na cotação atual, tá? Então tá aí para vocês. Bom, é um jogador que é uma aposta, né? É uma aposta. Eu acho que não era nem tão necessário dessa forma, uma vez que o Vasco tem jogadores ali, principalmente para atuar pelo lado direito. Mas ainda assim, o Vasco não para no mercado. Por quê? O Vasco da Gama busca um zagueiro, as negociações com o Mina seguem seu fluxo, tá? Elas não foram sanadas, tá? E o nome do Pepe ganhou muita força aqui nas últimas horas. O Pepe que está sem contrato aí, está livre no mercado, está chamando a atenção o fato dele não ter conseguido time na Europa, tá? A janela que abriu lá no dia 1º de julho, tá? O Vasco tinha feito uma proposta para ele interessante, sim. A família do jogador não queria vir para o Brasil, mas me parece que deu uma reviravolta nessa situação envolvendo o Pepe, tá? E a situação envolvendo o jogador para o lado esquerdo, tá? As negociações com o Brian Rodrigues, elas seguem o seu fluxo também normal aí. O Vasco segue negociando, existem outros nomes aí na mesa também, que o Vasco fez consulta
como foi a situação do Michael, tá? Essas são as informações. A tendência é que o Vasco da Gama, já no comecinho de semana, já faça o anúncio, pelo menos do zagueiro, tá? Para a gente poder ter um elenco mais robusto, enxuto, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!